Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos introduzir hoje a primeira parte do capítulo 14 de 1 Coríntios, Epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos para o capítulo 14. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso número 5. Primeira Coríntios, capítulo 14, verso de número 1 ao verso número 5. Fica no Novo Testamento, depois de Romanos, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, verso número 1 ao verso número 5. Diz o seguinte: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, assim mesmo, edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Ó Deus, mais um domingo, Senhor, e mais uma vez estamos diante de Ti buscando Tua graça e favor, Senhor, neste encontro que o Senhor solenemente marcou conosco. E claro, Senhor, assim como nos falas desde o início desta liturgia, clamamos, Senhor, que graciosamente o Senhor continue a nos instruir, Senhor, agora por meio da voz profética que brota da Tua palavra. E claro, Senhor, rogamos que a incompetência do nosso raciocínio seja desfeita, Senhor, e possas esclarecer, iluminar o nosso entendimento. Assim como também, Senhor, que as verdades reveladas, os mistérios que são descortinados, explicados e traduzidos, sejam todos eles, Senhor, traduzidos pelo Teu Espírito e aplicados em nosso coração, Senhor. Para que sempre, Senhor, nossas vidas sejam orientadas pelo Teu Evangelho, pela Tua verdade. Para que não venhamos a sermos conduzidos pelas nossas experiências e por tantas outras coisas, Senhor, que não provêm da Tua palavra. Então, livra-nos, Senhor, de nós mesmos, nos ensinando a Tua lei e aplicando a Tua lei em nossos corações. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. O capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Coríntios, nós já observamos, foi o capítulo que introduziu aquilo que nós falamos e explicamos aqui como sendo o princípio regulador do culto. Paulo, desde o capítulo 11, ele tem instruído a igreja sobre um assunto importante. O culto, ele é uma ordenança do Senhor, mas ele não deve ser feito e não pode ser feito conforme nós compreendemos ou entendemos. E daí onde vem o que nós conhecemos como princípio regulador, ou seja, existe um princípio e este princípio é a própria revelação de Deus que orienta como se deve ser o culto. Lembrando que a igreja de Corinto, ela é uma das primeiras igrejas do Novo Testamento e, claro, havia uma necessidade
gritante de orientar a igreja, uma vez que a vontade de Deus ainda estava sendo revelada por meio dos apóstolos e profetas. E por isso que é importante o capítulo 11, introdutoriamente, porque Paulo ele começa a orientar o culto da igreja em Corinto. Então, o princípio começou a ser estabelecido e Paulo ele começou a exortar e, ao mesmo instante, regular o comportamento da igreja com relação à participação das mulheres. Nós vimos que estava havendo um problema, uma divergência com relação ao véu. O véu era símbolo de autoridade e as mulheres estavam assumindo a autoridade dos homens quando tiravam o véu. Paulo orienta, Paulo trata sobre este assunto para regular. Em seguida, nós vimos que Paulo ele também denuncia e exorta a igreja com relação à forma como eles estavam pecaminosamente conduzindo a Santa Ceia do Senhor. Paulo chega a dizer: vocês estão se reunindo para pior, porque o sacramento que deveria unir vocês está dividindo, porque tem gente comendo demais, gente bebendo demais, enquanto os necessitados ficam com fome. E aí Paulo instrui a igreja, explicando como é que se deve fazer a Santa Ceia, quais são os elementos, e em seguida Paulo introduz um outro assunto, que aparentemente pensamos que é um outro assunto, porque no capítulo 12 ele vai tratar sobre os dons espirituais. Qual é o ponto de Paulo? O capítulo 12 e o capítulo 13 são importantíssimos para o capítulo 14. O objetivo de Paulo era tratar o capítulo 14, mas ele deveria trazer algumas explicações importantes no capítulo 12 e dar uma pausa para falar sobre o amor. Então, no capítulo 12, ele enfatizou uma das coisas importantes que nós vimos, a pluralidade na unidade e como os dons foram postos na pluralidade para o benefício de todos. Então, nós entendemos alguns aspectos importantes que Paulo colocou aqui de uma forma objetiva e clara. Primeiro, o dom é uma graça concedida. Então, Paulo deixa claro que o dom ele é espiritual, ele é uma graça concedida pelo Espírito. Então, não é uma competência, uma capacidade inerente do indivíduo que serve ao corpo, mas é algo que o Espírito concede aos membros da igreja e, por isso, se torna algo gracioso. Como falamos, um dos aspectos que Paulo colocou é que Deus dá o dom individualmente, cada membro da igreja recebe um dom. Quando falamos cada membro da igreja, devemos entender, não é cada membro que está arrolado na membresia da igreja, porque a gente sabe que nem todos que estão na igreja são da igreja, nem todos que participam da igreja são crentes. O princípio de Paulo aqui é da igreja invisível, aqueles que verdadeiramente foram convertidos, eles são introduzidos no corpo e eles recebem um dom para servir esse corpo. Então, cada um que é colocado dentro do corpo, ele é dotado de um dom para servir ao corpo. Logicamente, nós vimos pelas analogias de Paulo, principalmente no que concerne aos membros do corpo, que Paulo usa essa analogia do corpo humano, como cada membro está posto no corpo humano para funcionar, objetivando o todo. Então, Paulo diz, todos são importantes dentro do corpo. O olho não pode dizer à boca que não precisa dela, a boca não pode dizer ao olho que não precisa dele, o ouvido não pode dizer às mãos que não precisa delas. Então, o que Paulo deixa claro é todos são importantes. Aí Paulo pontuou uma coisa, não, vamos dizer assim, diretamente, mas implicitamente, que foi quando Paulo diz que o objetivo, ou seja, as dádivas têm um fim proveitoso. E aí nós vimos que é a edificação da igreja. Paulo já deixa claro no capítulo 12
que o objetivo é edificar a igreja. O capítulo 13 serviu de interlúdio, que enfatizou o valor duradouro do amor, e Paulo destacou no capítulo 13, como nós vimos nos últimos sermões, que o amor é a virtude básica para o bem-estar da igreja, e o amor alimenta a operação dos dons espirituais. Então, o amor, ele regula os dons. O amor, ele regula a operação dos dons. Inclusive, é aquele que direciona o serviço. Então, eu sirvo ao outro, revelando esse aspecto amoroso. E Paulo disse, sem o amor, por mais extraordinário que pareça, não expressa nenhum valor diante de Deus. O capítulo 14, então, ele é o capítulo, como nós falamos, que Paulo vai tratar do assunto agora. Ele falou, ele explicou algumas coisas no capítulo 12, ele colocou o assunto do amor para que esses dois assuntos unidos pudessem servir de pressuposto para que ele corrigisse algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, com relação ao dom de profecia e o dom de línguas. Então, Paulo volta a retomar o assunto do princípio regulador, ou seja, haviam práticas erradas na igreja, e a igreja não poderia continuar assim, porque um culto que não é orientado pelas Escrituras é um culto falso, é um culto errado. E como nós vimos aqui em outros sermões, é um culto que não traz benefício. O culto ele só é benéfico, ele só propõe meios de graça quando ele é orientado e amparado pelas Escrituras. Então, um culto ele pode ser alegre, ele pode ser divertido, ele pode deixar você arrepiado, ele pode deixar você alegre, mas se ele não é um culto orientado pelas Escrituras, ele só vai promover sentimentalismos, mas nada mais que isso, porque ele só produz o efeito que ele deve produzir se ele for ordenado pelas Escrituras. Então, Paulo vai corrigir, Paulo vai dar instruções para que possa corrigir as práticas com relação a línguas e profecia, objetivando a edificação do corpo. Esse é um assunto pontual no capítulo 14. Nós veremos que Paulo tem como objetivo imprimir na igreja a ideia de que ela deve funcionar para edificação. Só para vocês terem uma ideia, se você for no capítulo 14 e observar o verso 26, veja aí o que Paulo diz aí, que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Veja, que tudo seja feito para a edificação. E o que Paulo quer dizer com edificar? A gente vai ver aqui no decorrer das exposições, mas o importante agora é que Paulo ele vai com esse pressuposto de edificação do corpo e o amor, é que ele vai corrigir e orientar o exercício dos dons de língua e de profetizar. O problema maior, nós perceberemos, era o de línguas, que na teologia a gente batiza como o dom de pijamas. Por que o dom de pijamas? Porque a igreja de Corinto estava tendo essa prática de falar em línguas, só que ela tinha essa prática e estava usando o dom de línguas de forma privada. Era uma prática privada. Você vai ver que Paulo, ele vai usar sarcasmo no capítulo 14. Ele vai ironizar a partir do entendimento deles. Então, o que é que eles imaginavam? Eu falo em línguas, eu me edifico, eu oro. Há algo, quando se fala em línguas, eles pensavam, há algo quando se fala em línguas, que produz uma certa edificação, produz benefício espiritual,
Então, era muito comum que eles utilizassem esses dons de forma privada, que não difere dos pentecostais modernos. Não difere dos pentecostais modernos. É o mesmo erro. Eles falam em línguas e eles entendem que quando falam em línguas acontece algo espetacular, algo diferente, algo místico entre eles e o espírito deles, e aí eles são edificados de alguma forma. Paulo vai corrigir isso. Paulo vai dizer que não, principalmente por uma questão importante. Paulo vai dizer: o dom não é dado para ser utilizado privadamente. O dom é dado para ser usado na igreja, porque ele objetiva edificar a igreja. E aí a gente vai ver que Paulo, por isso, vai regular a atuação do dom de línguas. Então, os dons, eles não são dados para o privado, mas para a edificação do corpo, que esse é o tema, você não pode esquecer, que vai ser trabalhado e pontuado neste capítulo. Por isso, diz Paulo, o dom de profetizar, ele deve ser desejado. Por isso que Paulo vai dizer: vocês desejem o dom de profetizar, porque as línguas, sem interpretação, não tendem a comunicar nada. Inclusive, nós veremos que Paulo vai dizer: deixa eu explicar uma coisa a vocês, igreja, o dom de línguas não é um sinal para crente, é sinal para descrente. Então, você vai ver que Paulo ele vai cuidar, orientar, nesse aspecto da edificação. Então, um dos pontos do texto é: se não há comunicação, não há edificação. Aquilo que nós sempre falamos, o culto ele é racional, eu não tenho que explorar as emoções, eu tenho que explorar a razão. Então, quando você, por exemplo, pega um louvor e você começa a encher o louvor de mantras, para o cara ficar numa maconha espiritual, entorpecido, com um craque espiritual no juízo. A orientação bíblica é que isso é totalmente distorcido. Por quê? Porque há um apelo para o entendimento, para que haja edificação. Por isso que os hinos não têm que ter mantras, os hinos devem ter teologia, devem ser bíblicos, para que eles explorem o entendimento. E Paulo vai dizer isso. Vocês não devem falar a língua sem interpretação. Por quê? Porque sem interpretação não há entendimento. Se não há entendimento, não há edificação. Então vejam, irmãos, uma coisa muito importante. Os dons, o culto, eles não foram postos para refletir individualidade, mas para o todo. Automaticamente, o culto não é posto para divertir as pessoas. O capítulo 14 acaba com o pragmatismo das igrejas. Aquele culto atrativo. Vamos fazer um culto para atrair pecadores. Vamos fazer um culto para agradar as pessoas. Vocês sabem muito bem, se você pensar um dia, não gostei do culto hoje, não me diga, porque se você disser, você vai ouvir de mim, o problema é seu. Porque o culto ele não é posto para agradar você. O culto objetiva a edificação da igreja. Então, não é ninguém em particular, não é um público-alvo, mas o culto deve ser visto e objetivamente orientado com as Escrituras para abençoar o corpo. Então, como falei, isso é um texto desafiador, porque ele vai nos dizer, por exemplo, se estamos no caminho certo, vai denunciar muitos erros, principalmente o capítulo 14, ele vai acabar com um monte de coisa, um monte de asneira que é dita por aí sobre dons de línguas e vai denunciar muitos erros das igrejas pentecostais que dizem que são detentoras do dom de línguas e profecias. Lembrando, eu sempre gosto de dizer, eu fui pentecostal 7 anos, eu defendi o que eles defendem e experimentei
o que eles experimentam. Então eu falo não só com propriedade teológica, mas também com propriedade teológica, porque até mesmo essa é a posição da igreja histórica. Isso não é uma posição do pastor, né? Tanto é, volto a dizer, que a confissão de fé do Westminster, datada do século XVI, que é amparada por todas as confissões históricas da Reforma Protestante, os documentos dos pais da igreja de 4 séculos posteriores aos apóstolos, os primeiros 4 séculos, todos os documentos tratam desse mesmo assunto e dizem a mesma coisa. Então, nós não estamos falando nada novo. Pode ser novo para você, que tem dificuldades de conhecer as Escrituras, mas para aqueles que procuram entender as Escrituras, conhecer a história da igreja, esse não é nenhum assunto novo. Portanto, peço que você atente com carinho e observe o que Paulo tem a dizer, porque essa é a palavra do Senhor. Observe lá o verso de número 1, no capítulo 14, novamente, que Paulo diz assim. Vamos ver como Paulo começa. Essa é a introdução. Paulo vai dar o caldo grosso mesmo a partir da semana que vem. Veja que ele diz: sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Veja que Paulo diz assim: sigam. Essa palavra ela pode ser traduzida como persigam também, ela pode ter essa tradução. Não sei se alguma versão aqui abraçou essa tradução, mas é possível ser dito sigam o amor ou persigam o amor. E é interessante que Paulo ele usa esse verbo seguir, perseguir, e quando ele usa esse verbo, ele usa em relação à justiça, à hospitalidade e à paz. Você pode ver isso em Romanos, capítulo 9, verso número 30, capítulo 12, verso 13, 14, 19, ou seja, você fala com relação a virtudes, perseguir, seguir aquilo que é virtuoso espiritualmente. Agora, é importante entender que o verbo indica o seguinte, que quando ele está impresso aqui, ele aponta para uma perseguição, ou seja, eu persigo algo, mas não é uma perseguição desapaixonada, é uma perseguição intensa e determinada. Isto é, Paulo está dizendo que a igreja de Corinto ela deve perseguir, lutar, batalhar pelo amor. É o que Paulo está dizendo. Então, nossa alma, nossa mente, ou a alma da igreja, a alma do cristão, a mente do cristão, ou seja, todo o cristão em seu ser, ele deve estar disposto, ele deve ir com ênfase, dedicação em direção ao amor. Óbvio que Paulo está enfatizando o que ele já tratou no capítulo 13, ele está lembrando de forma resumida. Por quê? Porque nenhuma orientação do capítulo 14 terá a sua eficácia se ela não estiver alimentada pelo amor. Preste atenção, se eles olharem para a exortação de Paulo e não considerarem o amor, não tem validade nenhuma. Então Paulo está dizendo, lutem, persigam, para que os dons, para que o processo de edificação ele seja regado pelo amor. Então, Paulo está dizendo, apliquem o que eu falei anteriormente, não desconsiderem. Por quê? Porque a igreja estava extasiada com a espiritualidade e virtude dos dons, e Paulo está dizendo, não esqueçam de um ponto fundamental, o amor. Ele continua dizendo, procurem, que pode também ser traduzido como façam um esforço, esforcem-se, com zelo, aqui pode ser a ideia de ansioso. Então, Paulo está dizendo, esforcem-se ansiosamente pelos dons espirituais, mas Paulo diz,
principalmente o de profetizar. Veja, explicamos aqui, por isso que é bom a exposição continuada, porque nós explicamos aqui. Paulo não está valorizando um em detrimento de outro. Nós já vimos isso aqui anteriormente. Porque, veja, lembra que Paulo disse assim, nem todos terão o mesmo dom. Paulo chega a dizer, são todos apóstolos? São todos profetas? Todos falam em línguas? Paulo não está objetivando aqui colocar um dom maior do que o outro. Então, o dom, ele é uma graça, mas o dom, ele não é dado, ou um dom em específico, ele não é dado para todos os membros. Um membro recebe um dom, outro membro recebe um dom, e Paulo explicou isso no capítulo 14. Mas veja a tratativa de Paulo. Alimentados pelo amor, eles devem desejar ardentemente aqueles que servem ao outro, que estão a serviço do outro. Então eles devem, como se Paulo estivesse dizendo, orem, busquem, desejem dons para servir a igreja. Então você percebe que havia um entendimento de que o dom de línguas, ele não servia para a edificação da igreja, ele servia para a edificação pessoal. É por isso que Paulo está dizendo, então vocês querem progredir, vocês querem crescer, então vocês busquem os dons. Se o dom de línguas, entendam, se o dom de línguas, ele é dado para a edificação pessoal, eu quero dizer a vocês, busquem aqueles que edificam o corpo. Percebe a ideia de Paulo? Então, se existe algum dom que é dado, veja, a natureza do dom é para servir o outro. Mas se alguém entende, no caso da igreja, que o dom de língua servia para a edificação pessoal, Paulo está dizendo, eu oriento vocês que procurem os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Por quê? Porque o objetivo é que eles edifiquem o outro. Então, irmãos, Paulo está começando aqui introdutoriamente, essa é uma introdução básica, para começar a mostrar à igreja que havia um problema com relação ao dom de línguas, que ele estava sendo usado para edificação pessoal. E Paulo está dizendo, não, procure o dom para a edificação da igreja. Então, irmãos, inicialmente precisamos considerar a importância dessas palavras. Porque quando Paulo diz que a igreja deve buscar, não devemos entender que teremos aquilo que desejamos. Então, Paulo não está dizendo, se você buscar, você vai ter. Paulo não está dizendo à igreja isso. O ponto de Paulo, entendam anteriormente, foi, o dom é uma graça. Os dons são diversos, e nem todos terão o mesmo dom, porque há uma pluralidade na unidade. Um tem profecia, outro tem línguas, outro tem revelação, outro tem ciência, outro tem conhecimento, um é mestre, um é apóstolo. Então, deve existir essa pluralidade na unidade para que o corpo seja edificado. Então, nem todos aqui, por exemplo, todos os homens que estão aqui, se todos desejassem ser pastores, ter o ofício de pastor, nem todos seriam, ou nem todos são. Por quê? Porque nem todos foram vocacionados para o pastorado. Por quê? Porque tem o pastor, tem o presbítero, tem o diácono, tem o músico, tem tantos outros que servem de outras formas, então isso faz parte da pluralidade na unidade. Então, Paulo com isso não está querendo dizer que se você buscar, você vai ter. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Então, a igreja de Corinto tem que entender o ponto. O Espírito Santo é soberano para dar o dom que ele quer. No entanto, qual é o ponto que Paulo está querendo colocar na igreja, impregnar na igreja aqui? Busquem aqueles que edificam a igreja. Objetivem os dons que edifiquem a igreja. E aí, irmãos, por que Paulo diz, então, a buscar o dom de profetizar? Porque, veja, ele diz assim, busque os dons, mas principalmente o de profetizar. Por que o de profetizar? O que é que tem na natureza da profecia?
E é isso que nós vamos ver no verso número 2 e o verso número 3. Veja aí. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois, por meio do Espírito, fala mistérios. Mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Note como esse texto é curioso. Paulo começa dizendo assim: a língua é um dom, e ele é descrito aqui introdutoriamente como uma fala dirigida não a pessoas, mas a Deus. Se você perguntar a um pentecostal por que ele fala em línguas, ele vai dizer: eu falo em línguas porque quando eu estou envolvido no Espírito, eu entro em contato com os céus. É baseado nisso aqui, porque não fala a homens, fala a Deus. Então, o que é que se entende por aí? Que falar em línguas é um culto particular dirigido a Deus. Então, quando alguém está falando em línguas, é alguém que está prestando um culto privado com aquela língua para Deus. Então, por isso que chamamos de dom de pijamas, que é aquele dom privado, é para uso privado. Né? Só que, irmãos, vamos entender, né? Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está defendendo isso. É muito importante entender. Paulo não está defendendo isso. Paulo não está afirmando que isso é fato. Paulo está usando o que eles diziam. Paulo está usando o argumento deles para apresentar o argumento bíblico. Não é que Paulo está defendendo isso, certo? E o argumento dele é bem interessante. Preste atenção, irmãos. O ponto de Paulo é o contraste entre o uso indevidamente particular versus o corpo. Falar a Deus numa língua sem interpretação, Paulo disse aqui, não comunica nada que tenha sentido, porque as pessoas são incapazes de entender as palavras que são ditas. Embora Deus conheça cada palavra dita, seu povo é incapaz de compreender essas palavras e, portanto, não é edificado. Deixa eu traduzir. Quando se está falando em línguas, embora Deus conheça o que se fala, a gente vai descobrir isso no decorrer. Então, se fala, lembrando, o que é línguas estranhas? Línguas são idiomas, a palavra estranha não está no texto grego, é uma tradução das traduções modernas, para enfatizar que eram línguas desconhecidas, tanto de quem fala, como de quem ouve. Por isso que as traduções colocaram estranhas. Algumas traduções, inclusive, botam em itálico para dizer para você o seguinte: não está no original isso aqui foi uma nota da gente, que a gente colocou no texto. Por isso que bota em itálico algumas versões. Então, o que eram línguas? Falava-se num idioma que a pessoa não compreendia e aquele que ouvia não compreendia. Então, vamos imaginar numa reunião pública, vocês não conhecem hebraico, eu conheço pouquíssimo, eu chegasse aqui, Bereshit bara Elohim. Vocês dizem, o que é isso? Eu falei num idioma, numa língua, falei algo, afirmei algo, disse algo, mas esse algo que foi dito não foi compreendido por vocês, e imagine que eu também não conheça a língua, também isso foi algo incompreendido pelo meu entendimento. Mas uma verdade que Paulo está apontando é, Deus sabe. Não sabe? Sabe. Porque se Ele me revelou no idioma, como Ele conhece todos os idiomas, Ele sabe o que é que eu estou dizendo. Ou não sabe? Óbvio que sabe.
Mas o propósito do texto não é falar de Deus compreender. Qual é o propósito do texto? É dizer que o objetivo é quem está ouvindo. Então, o que Paulo está querendo montar aqui, a princípio, no capítulo 14, é que as duas moedas, falar e ouvir, devem estar presentes. Então, vamos entender. Quando a linguagem não é entendida, as pessoas não conseguem se comunicar. Correto? Sim. Se eu falo um idioma que você não entende, Paulo vai chegar a dizer mais lá na frente, eu sou estrangeiro. Se você já teve a oportunidade, por exemplo, quando eu fui para os simpósios puritanos, era engraçado. Um canadense, um americano, um venezuelano, e eles ficavam conversando, eu até brincava, eu dizia assim, estou diante de Atos 2. Só que eu não compreendo o que eles dizem. Mas eles estavam lá. E muitas vezes, quando eu conversava com um canadense, eu conversava com o canadense por meio de um intérprete. Por quê? Porque ele não entendia o que eu falava e eu não entendia o que ele falava. Então, se não houver entendimento da linguagem, não há o quê? Absorção. Você não absorve o que ele está querendo dizer. Por isso é preciso que você entenda. Então, uma falha na comunicação resulta em alienação das pessoas envolvidas. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, nós observamos que o dom de línguas foi dado, eles falavam em línguas, e o que é que o público dizia? Como pode? Como pode esse pessoal aqui da Judéia? Veja que Lucas é fantástico, porque Lucas coloca geograficamente cada um dentro do texto. Nós somos pardos, medos, somos de Roma, somos de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar. Lucas registra toda essa pluralidade geográfica e um povo estava falando vários idiomas e eles estavam entendendo. Veja, eles estão falando as grandezas de Deus em nossas línguas. Então, veja, houve o dom e eles estavam compreendendo o que estava sendo dito. Por isso que eles disseram, falam das grandezas de Deus em nossos idiomas. Mas quando Paulo trata aqui, Paulo está falando do dom de língua sem os intérpretes. O que estava acontecendo? Estavam falando em línguas sem os intérpretes. E Paulo está dizendo que uma língua falada sem interpretação, ela não fala às pessoas, ela fala a Deus, que somente Deus entende, somente Deus compreende. Mas o ponto é, não é esse o objetivo do dom. Então faria sentido Deus dar um dom na igreja para que só Ele entenda? Essa é a pergunta que a gente deve fazer ao texto. Faz sentido Deus dar um dom à igreja para somente Ele compreender? Faz algum sentido? Se somente Deus compreende o que está sendo dito, qual o sentido de ter esse dom da igreja? Então não faz sentido, porque se Deus já sabe, Ele não precisa comunicar esse dom. Principalmente, irmãos, entendam o que Paulo vai dizer no capítulo 14. Se você observar bem, veja que no verso número 2, lá no finalzinho, diz assim: ninguém o entende, pois por meio do Espírito Santo fala mistérios. Nós já explicamos aqui. Mistério é uma verdade que estava oculta, mas que agora foi comunicada. Nós já explicamos aqui em outras exposições. A palavra mistério, ela tem o sentido de uma verdade que estava oculta. Por que se chama verdade que estava oculta? Porque é algo que ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém tem entendimento, ninguém nunca ouviu falar, por isso que estava oculta. Era um mistério, ninguém sabia. Quando esse mistério, essa verdade, ela vem à tona, todos tomam conhecimento. Então, quando Paulo diz assim, no Espírito fala mistério, o que ele está querendo dizer é que quando alguém está falando em línguas, está falando num outro idioma, e o que ele está falando
está trazendo revelações a respeito do Evangelho. Deu para entender? Então alguém, quando recebia por meio das línguas uma revelação, que ele falava em línguas, ele não estava falando de quimicóvia, de quiminai, de tetéria, de quimiquítria, de timidioma, de remev, né? Ele estava falando num idioma, e esse idioma trazia conteúdo. Então vamos lá, Bereshit bara Elohim. O que é isso, pastor? No princípio criou Deus e ponto final. Ora, eu comuniquei uma mensagem. No princípio criou Deus. Deus é o Criador. No princípio, ou seja, antes das coisas existirem, Deus criou. Então eu comuniquei uma verdade por meio de um idioma. Então, quando Paulo está dizendo e tratando nesse sentido, Paulo está dizendo a língua não tem eficiência sem a interpretação. Por quê? Porque sem a interpretação não vai se entender a verdade que está sendo comunicada naquele idioma. Então, nós devemos entender isso. Então, o objetivo do dom é edificar a igreja. Se não edifica a igreja, não tem funcionalidade. Porque o que é que Paulo está dizendo? Se o objetivo é edificar a igreja, se não há compreensão, não há edificação, não faz sentido. Por isso que ele diz no verso de número 3, o que é que ele diz? Mas o que profetiza, fala para as pessoas. Percebe? Veja o contraste entre a língua falada, que fala para Deus, e a profecia, que fala para as pessoas. Então, o que fala em língua não se comunica, mas o que profetiza se dirige às pessoas com uma mensagem. Essa mensagem tem um tríplice propósito. Deve ser instrutiva, contém instrução, contém verdades que instruem a igreja. Ela, como Paulo usa a expressão aqui, edificando, então é a instrução da igreja, exortando. Ou seja, essa exortação aqui é uma palavra de encorajamento. Há uma palavra de encorajamento. E consolo, ou seja, as pessoas são consoladas. Então, a profecia, porque o que se distingue a profecia da língua? É que a língua vinha no idioma estrangeiro. A profecia vinha no idioma do povo. Era uma comunicação plural do povo. O povo entendia, era a língua comum do povo. Então, eles entendiam. Aí Paulo diz, isso edifica a igreja, exorta a igreja e consola a igreja. É por meio da profecia que os crentes são edificados na fé, direcionados a Cristo, ensinados a viver uma vida santa, porque a profecia, ela anima, inspira, ela denuncia, ela trata, as palavras da profecia consolam, nutrem, sustentam o povo, dirigem o povo no meio da dificuldade, e é nesse sentido que Paulo diz, procure o dom de profecia, porque edifica o corpo. Já o de línguas, usado sem interpretação, serve para o uso particular, mas o objetivo dele é para o público. Por isso que Paulo fecha no verso número 4 e 5, veja. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Veja o verso 5. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetiza. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, Paulo já indicou que a pessoa que fala numa língua dirige-se não ao povo, mas a Deus. Agora, ele diz, e às vezes a confusão está aqui, agora ele declara que aquele que fala numa língua edifica a si mesmo. Eu falo em línguas porque eu estou me edificando. A pergunta que devemos fazer é, irmãos, veja, como é bom estudar as Escrituras? Porque
Por que a profecia edifica? Por que a profecia exorta? E por que a profecia consola? Porque ela passa pelo entendimento. Eu compreendo as verdades comunicadas. Nesta compreensão, elas me consolam, me exortam, me estimulam, tratam os meus pecados, porque passa pelo entendimento. Como é que a língua edifica a si mesmo? Entenda. Como é que a língua está edificando a si mesmo, se quem fala não está entendendo o que se fala? Pegou o raciocínio? Veja, eu quero que vocês profetizem, não que falem línguas, porque o que profetiza, ele consola, ele exorta, não é assim? Não fale línguas sem intérprete. Tem que ter interpretação. Por que a profecia consola, exorta? Porque ela é compreendida pela razão. Eu entendo, eu sei o que está sendo dito. Por isso que ela me edifica. Mas como é que alguém fala em línguas, não entende o que é dito e é edificado? Deu para entender? Se Paulo está afirmando isso aqui, é uma contradição no argumento. Porque se ele está apelando para o entendimento para que haja edificação, se Paulo está afirmando que é uma edificação pessoal sem entendimento, ele está entrando em contradição. Então, essa é a pergunta: como pode alguém ser edificado se somente Deus entende? Que Paulo afirmou lá no verso anterior. E se alguém pode ser edificado sem entender, por que aquele que não entende também não pode ser edificado? O que é que acontece de tão miraculoso, de tão extraordinário, que aquele que fala sem saber o que está dizendo é edificado, mas aquele que está ouvindo e não está entendendo, por que ele também não é edificado? É claro, irmãos, porque Paulo está usando de sarcasmo. Paulo está ironizando. Ele não está defendendo. Sem interpretação, a congregação não obtém nenhum benefício do que é dito. Sem um intérprete, a mensagem é ininteligível. Portanto, o princípio fundamental do amor, ele vai regular a forma como o dom deve atuar em benefício do próximo. E por isso Paulo diz: a voz da profecia tem uma expressão valorosa, porque ela comunica as verdades de Deus. Então, o cenário para a profecia é um culto público de adoração, onde os membros se reúnem para louvor, oração e instrução. Então, quando Paulo está dizendo, você quer dar ênfase a um dom em particular, entendam, vocês devem objetivar os melhores dons e a profecia, para que a igreja seja edificada. Então, quando alguém fala a Deus em língua, o adorador está simplesmente tratando na esfera vertical. Mas quando alguém profetiza, os membros da igreja recebem um conteúdo de Deus, e Paulo vai dizer, o objetivo é a edificação da igreja. Paulo, então, nesses primeiros versos, já tem deixado claro. Se você continuar em casa lendo, você vai ver que vai nascer na mesma pegada. Na mesma pegada. Vocês devem atentar para isso. Portanto, o dom de línguas tem que ter interpretação. Paulo vai deixar enfático aqui: não fala em línguas no culto sem interpretação. Só que já acabamos com um bocado de culto pentecostal por aí, não é não? Bem muito de culto pentecostal. Porque o que Paulo está dizendo, não fala em línguas sem interpretação. Então vamos lá. Imagine que alguém aqui tivesse o dom de línguas e nós acreditássemos nisso. E eu estivesse pregando e alguém começasse falando em línguas, a primeira coisa que eu ia fazer é: alguém interpreta? Não, cale-se. Essa é a orientação de Paulo. Por quê? Porque o objetivo não é a edificação pessoal. O objetivo é o corpo. Então, fale línguas,
interprete, para que a igreja receba edificação. Mas se você não tem o dom de intérprete, se não existe intérprete, cale-se e que o profeta tenha prioridade, porque quando ele fala, ele edifica a igreja. Ele traz revelação de Deus para edificar a igreja. Para a semana, irmãos, então continuaremos expondo esse capítulo 14, muito bom. É um assunto que eu gosto, em particular, somente por causa do meu passado. Fiz muitas coisas erradas por não conhecer as Escrituras. Veja, irmãos, quando eu falo do pentecostalismo, entenda, estou dizendo que lá não tem crente, não, tem. Eu fui convertido e fui para uma igreja pentecostal, mas eu fui convertido. Não foi por causa da doutrina da igreja, não. Eu fui convertido lendo Apocalipse. E cheguei na igreja e fui aprender a doutrina dela. Estou falando disso. Certo? Mas há muita coisa que a gente precisa julgar pelas Escrituras. Porque tem muita gente aí que acredita em certas coisas por causa das experiências dos outros. E não se esqueçam, é a Escritura que julga a experiência, não a experiência que julga a Escritura. É a experiência que julga a Escritura? Não, é a Escritura que julga a experiência. Quero dar um exemplo? A mulher que Deus me deu falava em língua, não era, meu amor? Parou depois que a gente estudou esse assunto. Por quê? A pergunta que eu me faço. Por quê? Eu não mandei ela parar, não. Teve uma irmã até que disse assim, você está abafando o Espírito Santo nela. Não mandei parar. A Escritura julga a experiência, não a experiência julga a Escritura. Mas por hoje, irmãos, nesse sermão curto, nós aprendemos aqui princípios importantes, como esses dons não continuam, que nós já vimos aqui as razões, porque eles contêm revelação. Então, profecia contém revelação, língua contém revelação. E se a gente quiser que esses dons continuem hoje, nós devemos entender que há inspiração e revelação ainda hoje, e as Escrituras rejeitam isso, e nós vimos a exposição passada. Mas, quando nós olhamos para a preocupação de Paulo, veja, por que Paulo reservou tantos capítulos para regular o culto da igreja? Observe que o assunto de culto, vamos lá, vamos imaginar. Eu estou indo para a igreja tal, não é assim? Eu estou indo para a igreja tal, eu estou indo visitar tal igreja. Observe que não há preocupação com a questão cultica. Porque qual é o princípio? Percebe? Porque qual é o princípio? O importante é que lá se está adorando a Deus. Não é assim? O importante é que lá está se adorando a Deus. Lá eu estou cultuando a Deus. O que nós observamos é que Paulo reserva tantos capítulos para regular o culto da igreja de Corinto. Por quê? Porque é um assunto sem importância. Porque é um assunto que não tem relevância. O importante é adorar a Deus. Percebe, irmãos? Adorar a Deus do jeito que eu quero é violação do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto mandamento. Os 4 primeiros mandamentos, eles são pontuais. É quem eu adoro, como eu adoro, a forma santa que eu adoro e o dia que eu adoro. Então, são princípios importantes. Deus regula a adoração e Deus regula o dia de ser adorado. Por isso que o domingo é santa convocação. Não tem outro dia que tenha culto. Eu sei que alguns irmãos, alguns pastores colocam culto de doutrina, culto de oração, mas teologicamente culto é só no domingo. E culto é ao Senhor, não tem culto do bebê, não tem culto evangelístico, culto de casais, culto dos jovens, culto das crianças, culto pet,
culto do anão, culto dos idosos, culto coach. Não tem. Na Escritura não tem isso. Então o Senhor regula. Paulo, ele vai usar um bom tempo da sua escrita, para regular o culto da igreja. Por quê? Paulo poderia ter, se fosse hoje nas igrejas modernas, qual é o problema? Vamos deixar esse povo, não é assim? Vamos deixar o povo para lá. Vamos deixar que eles façam o que eles entendem. Quando você denuncia um culto falso, quer que o pessoal chega logo junto de você e diz, quanto radicalismo, neopuritano. Eu estou cansado de ouvir isso. Não, porque tem tal elemento naquele culto que é um elemento falso. Não, que radicalismo. Não precisa disso. Veja, irmãos, se tem um elemento falso num culto, ele é um culto falso, porque não há orientação bíblica. Um culto com uma mentira é uma mentira inteira. É um culto com uma mentira, com uma coisa que Deus não introduziu, que Deus não colocou, é um culto falso. Pode ser até na igreja presbiteriana. Pode ser onde for. Não tem os elementos ordenados por Deus, é um culto falso. É um culto falso. Por isso que liturgia da igreja não fica com o membro de igreja, fica com o ministro do evangelho, para que o culto seja bíblico. Os louvores são bíblicos. Então, quando o Ricardo está para introduzir uma música nova, ele manda para mim, eu faço uma análise. Não é meu gosto, não. É se tiver teologia bíblica, vai. Se não, não vai. Pode ser da época, pode ser como Zaqueu, como Bartimeu, como Nicodemos, como for. Se não tiver teologia, não passa. O culto, ele é congregacional. Então não tem espetáculo, não tem palco, não tem coreografia, não tem música individual. O ministério de música aqui não está para se apresentar, ele está aqui posto para conduzir a igreja em adoração. O culto é todo bíblico, elementos bíblicos. Você canta no prelúdio. Qual é o prelúdio? Quando você escutar o prelúdio é dizendo assim ao seu coração, vai começar o culto, eu devo ter atenção agora ao culto. Aí você vai, para de conversar e se senta e se concentra. Aí vem a leitura das Escrituras, a oração, pedindo, invocando o Senhor que Ele esteja a nos conduzir. Em seguida a leitura das Escrituras. Deus fala por meio da palavra, respondemos com o quê? Com um cântico. Deus falou, cantamos, nossa consciência desperta, o pecado, ele é exposto. O que é que eu faço agora? Confissão. Deus fala na sua palavra, eu confesso o meu pecado, busco o seu perdão e respondo cantando ao Senhor pelo perdão dos pecados. Terminou. É a voz profética, é a hora da pregação, é o momento que Deus fala com o seu povo através do profeta que Ele ungiu e escolheu para comunicar a verdade. Então, quando o pastor está sendo fiel na sua exposição, é o Deus de Israel falando ao seu povo. Quando Deus termina de falar ao seu povo, nós respondemos o quê? Cantando. Ofertamos em resposta à pregação, citamos o catecismo, confessamos a nossa fé e finalizamos agradecendo a Deus por tudo que foi feito aqui no culto. Passou disso, é procedência maligna. Deu para entender? Isso aqui não é criação, isso aqui é criação do pastor Jonathan. Não, isso é teologia bíblica. Pode mudar. Tem alguns pastores que gostam de colocar a confissão primeiro. Bom, discutível, mas não significa que seja antibíblico. Mas a gente sabe por aí que não acontece assim, não é não? Louvor é, ó. Não é não?
Pregação, 20 minutinhos, aquelas palavrinhas coach, aí isso é dito como culto. Por que Paulo se preocupou tanto com isso? Falar de mulher, falar da ceia, falar de línguas e profecias, tratando no culto, porque este é um assunto sério, irmãos, muito sério. Então, atentem, o culto não deve ser algo agradável no sentido de que ele tem que satisfazer a minha vontade. Mas, primeiro, irmãos, entendam, o culto tem que ser algo para edificar a minha alma. Eu não monto um culto, a igreja não deve fazer um culto para trazer uma alegria no sentido de despertar a sua carnalidade. O que é que acontece? Pessoas passam a semana inteira pecando contra Deus, ofendendo a Deus. Não leem as Escrituras, vivem em pecado, fazem negócios pecaminosos. Aí chega no domingo, ele quer que o culto seja agradável para ele. E aí veja, um dos grandes perigos nas Escrituras é que esse culto agradável está levando esse indivíduo para o inferno. Porque em vez dele ser confrontado nos pecados, em vez dele ter um culto bíblico para ouvir a voz de Deus, ele está sendo entretido. Ele está sendo entretido. Então, irmãos, acabemos com essa ideia de que o culto tem que ser agradável. Culto não é agradável. Quer ver me deixar em crise a semana inteira? É quando alguém vem para a igreja visitar. É um ímpio. E ele me para ali na porta. Nunca aconteceu isso, mas se o dia acontecer, eu passo a semana em crise. Pastor, gostei do culto hoje. Pronto, matou. Sabe por quê? Porque um pecador, quando vem à presença de Deus no culto bíblico, ele é ofendido. Paulo vai dizer na igreja, olha, vocês têm que profetizar, se falar em línguas, tem que ter intérprete, para quando o ímpio chegar aqui, o segredo do coração dele ser revelado. Não é ele ser entretido não, Paulo diz. Paulo diz, vocês têm que profetizar e interpretar a língua para que o pecado dele seja exposto. Então, irmãos, culto não é algo para agradar vocês. Então, estamos aí, né, processo de eleição, ano que vem, pastor ficar ou não, já sabe, se escolher é mais 5 anos nessa pisadinha. Se me escolher mais 5 anos, é mais 5 anos nessa pisadinha. Se eu me aposentar aqui, vou me aposentar nessa pisadinha. Por quê? Porque não é uma questão de gosto, é questão de ordenança. Porque muitas igrejas por aí estão mortas. Tem culto, tem pregação, tem louvor, tem ofertório, tem tudo numa igreja comum que a gente pode olhar e dizer, essa tem. Mas por que estão mortas? Me responda. Por que estão mortas? Um povo morto, sem vida. Por quê? Porque os meios de graça foram extintos. Porque o culto não é bíblico. Essas pessoas, irmãos, estão correndo risco na alma, estão enfraquecidas, mortas, e se continuarem nessas igrejas, irão definhar até morrer. Não tem disciplina bíblica, não tem nada. Por quê? Porque falta o evangelho orientar a igreja. Por isso que os cultos são tão agradáveis. Por isso que são igrejas tão agradáveis. Irmãos, esse assunto mexe comigo, porque esse assunto é sério. Eu fui numa igreja, irmãos, visitar com a minha esposa, uma igreja presbiteriana. Eu fiquei chocado. Quando eu entrei, eu sentei com minha esposa e disse assim, não é por nada não, mas a impressão que eu tive aqui é uma igreja morta. Irmãos, o liturgo, o presbítero, estava dirigindo a liturgia assim, ó. Irmãos, vamos ouvir o louvor. Pastor, meus irmãos, veja bem, nós temos que
E eu me lembro que, conversando com o pastor no caminho, ele disse, a gente está precisando de um pastor aqui. Eu dei de mim, eu disse, eu não. Não acabo de matar. Porque vai embora, quando o povo começar a ouvir o evangelho, vai-se embora. Aí você olha para o povo morto. Sabe, a igreja do Apocalipse, que o Senhor disse assim, tens fama de que vives, mas estás morto. Tem igreja por aí que tem fama de que vive, mas está morta. Tem crente por aí com fama, está lá cantando, ó. Está lá, ó. Está lá, ó. É um sepulcro espiritual. Pode observar. Paulo está regulando justamente por quê? Porque nesse regular, ele vai mostrar a importância da profecia para exortar, consolar e conduzir a igreja. A igreja só vai ter vida e orientações necessárias se ela estiver entendendo aquilo que está se falando. Então, irmãos, devemos entender isso. O culto, ele é racional, ele não é emocional. Eu devo compreender aquilo que está acontecendo, eu devo ouvir as Escrituras. Por que a profecia é importante? Porque depois Paulo vai enfatizar o dom do pastor e do mestre. Porque um púlpito com um pastor falso mata a igreja. O que é que Deus fazia com Israel? Meu profeta, vá lá e diga que eles estão em pecado. E Deus mandava o profeta ia lá e dizia, assim diz o Senhor. O que é que eles diziam? É mentira. Aí Deus disse, vou derramar o meu juízo sobre eles. Vou levantar falsos pastores para ensinar o que eles querem. Aconteceu, sabe onde? Lá em Jeremias. Jeremias dizia, rapaz, se arrependam. Oi, Jeová está só amolando o facão. Vai pegar tudinho. Aí chegava o falso profeta e dizia, é mentira, tomou uma numa barraca em Israel. Tomou uma lá. Não vai acontecer nada com a gente não, que a gente é povo de Deus. Deus tirou a gente do Egito para matar a gente, foi? É mentira dele. Não ouça esse falso profeta não. E Deus dizia, Jeremias, vá lá de novo e diga que eu vou levantar uma nação e eu vou torná-los cativos. Jeremias chegava lá e dizia, olhe, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus mandou dizer que está levantando uma nação ímpia, viu? Vai escravizar todo mundo. Aí chega o falso profeta e diz, foi não, é mentira. Irmãos, o que foi que aconteceu? Jeremias entrou numa depressão, escreveu lamentações, pense no ministério, humanamente falando, acabado, não se converteu um, porque todo mundo ouviu os falsos profetas. O que foi que aconteceu? Nabucodonosor sitiou Israel e levou cativo. Daniel, o livro de Daniel, é o juízo de Deus se cumprindo em Israel. Quando Deus quer acabar com um povo, uma igreja, basta ele permitir um pastor falso no púlpito. Ela vai encher, mas ali estará o juízo de Deus. Quando Paulo diz, irmãos, a profecia, é justamente isso que Paulo vai mostrar que o pastor mestre, ele substitui o profeta, porque ele não tem revelação, ele agora explica a revelação dada. Por isso que Paulo chega a dizer a Timóteo, Timóteo, prega a palavra, porque vai surgir um tempo que as pessoas sentirão comichão nos ouvidos e procurarão mestres, conforme as suas doutrinas, eles vão procurar aqueles homens que falem agradável, não é assim? A questão é, aquele pastor é bíblico, é assim? Não, aquele pastor é bom demais, que homem agradável. Lógico, irmão, não estou dizendo que o pastor tem que ser bruto, feito eu não.
O que está se dizendo é que a pessoa seja agradável, mas ela seja agradável não em detrimento da verdade. O problema é que hoje as pessoas são agradáveis porque elas abriram mão da verdade. Elas são agradáveis porque elas não falam a verdade. Eu duvido um pastor que fale a verdade, ele seja amado por uma cidade, por um bairro, da mesma forma que um falso pastor é amado. Mas sabe quem ganha com isso? Sabe quem ganha? É a igreja. Porque enquanto o mundo rejeita, enquanto as pessoas rejeitam, quem está ganhando é a igreja. Porque tem um homem ali, pregando a palavra, insistentemente, doa em quem doer, bata em quem bater, bata em rico, bata em pobre, bata em preto, bata em amarelo, bata em homem, bata em mulher. Ele está ali, ó, e a igreja sendo edificada, 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 e os crentes vivos. E os crentes vivos. Então, irmãos, a verdade regula não só a nossa vida, mas o culto também. Quer ter emoção? Assista um filme. É bom. Eu posso dar várias indicações. Pai, eu vou dizer uma coisa aqui. Falaram tanto desse The Chosen, quebra do segundo mandamento, que eu digo, vou ver pelo menos um capítulo, para ver se presta. Meus irmãos, não percam tempo com aquilo não, por favor. Percam tempo com aquilo não. Além de ser violação do segundo mandamento, nossa, olhando assim, eu digo, bom, talvez seja só a primeira impressão do primeiro capítulo. Mas você quer assistir, quer ter emoções? Assiste um filmezinho, uma série boa. Aí você chora, ri, se deita, embola. Agora no culto não, racional, dirigido pela verdade. Por isso que a igreja de Corinto estava sendo orientada. Palavra, profecia, não é para uso, não é para uso privado não, é para edificar a igreja. Então, nós devemos entender isso. Nós devemos entender o que Paulo está querendo dizer. Paulo está regulando para que o culto da igreja seja o culto bíblico e seja edificante pelo entendimento. Pelo entendimento. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, tinha ele está aqui. Ele é um diácono, sabe? Aí o primeiro, segundo, terceiro domingo, quarto domingo, aí ele aqui no louvor, aí ele não me conhecia ainda direito. Meus irmãos, fiquem de pé, saia do seu lugar e vai dar um abraço do seu irmão. Eu nunca vi tanta bagunça naquele dia. Minha sogra estava aqui, ela não sabia se ia para a direita, se ia para a esquerda, se ia para frente, se ia para trás, e todo mundo perdido, se abraçando e rindo. Eu disse assim, pai, eu estou na presença do Deus Santo, a turma está tudo, né, se confraternizando. Já terminou o culto, eu digo, vem cá, varão, nunca mais faça isso. Se tu fizer, eu boto tudo cadeira de roda. Porque veja, irmãos, não é que não tenha emoção, tem que ter. Não é possível que você escute uma pregação e você não sinta nada. Se você não sentir, você está morto. Mas a questão é que primeiro apela-se para a razão, depois para o coração. Eu entendo, eu sinto. Não eu sinto sem entender. Por isso que a verdade deve estar todo o momento alimentando o culto da igreja. Por isso que você não vai ouvir eu dizer, olhe para o seu irmão aí do lado e diga, você é lindo. Diga para o seu irmão, a vitória é tua. Eu determino. Feche os olhos. Imagine que você está no céu. E vem um anjo voando e tocando a tua cabeça. Eu sei fazer isso, irmão, já fiz.
sua mão e diz assim: Senhor, é expor as Escrituras, ensinar as Escrituras, é você aprender as Escrituras, é você entender o Evangelho. É isso que estamos buscando, irmãos, como igreja. Porque Cristo, como profeta, ele não procurou emocionar ninguém. Ele procurou alimentar os... Ele disse aos discípulos: meu Espírito vai guiar vocês à verdade. Ele vai revelar a verdade. Ele vai esclarecer a verdade. Ele não diz assim: vocês vão saltar de alegria, não. É de vocês vão ser perseguidos. Jesus com Nicodemos, né? O primeiro episódio do The Chosen foi com Nicodemos, né? Tem aquela história lá, mentirosa lá com Nicodemos. Aí você chega lá, Jesus está lá, né? Aí Nicodemos diz: bom mestre, bem sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se fosse as igrejas de hoje, é mesmo, os pastores de hoje, vem para a minha igreja, eu te recebo como membro lá. Vai domingo que vem, que no meio da liturgia a gente bota você na frente, você faz algumas afirmações, a gente recebe como membro. Rapaz, que elogio, eu estou precisando de um professor de escola dominical lá, vamos lá para a minha igreja, vamos lá para a minha igreja. Aí Jesus disse assim: importa nascer de novo. Importa nascer de novo. Na festa dos tabernáculos, uma confusão danada. Os fariseus, os religiosos, dizendo: vá prendê-lo, diz para os soldados: vá prendê-lo. Vá prendê-lo. Jesus está no templo ensinando. E os fariseus pensando que os soldados iam chegar com Jesus para entregar, para ele ser preso. E ele disse: cadê? Nós não mandamos prendê-lo, cadê ele? Aí os soldados disseram: ei, ninguém fala como este homem. Ninguém fala como este homem. Observe, irmãos, nós não podemos fugir disso. Nós não somos melhores do que o Senhor. Se suas palavras dão vida, despertam o coração do homem, a gente vai continuar agora no Cristo Profeta sobre este assunto. Nós não podemos pensar que um culto é algo para divertir pessoas. Mas culto é o lugar de conduzir as pessoas a Cristo por meio da palavra dele. Semana que vem tem mais. Que Deus nos ajude. Amém. Graças te damos, Senhor. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Sê com teu povo, Deus, em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua palavra.